Olá, eu sou Lucas de Godoy, fotógrafo e ouropretano, e este é o quarto episódio do podcast Histórias de Ouro Preto, a cidade em cada canto, uma realização do turismo social do Sesc São Paulo. Nessa primeira temporada, vamos te guiar em um passeio por essa cidade tão conhecida, mas que esconde muitos mistérios e curiosidades. Esse podcast é um convite a caminhar pelas ruas de Ouro Preto, guiados por memórias, poemas, fatos, curiosidades e principalmente pela gente que aqui vive. No terceiro episódio, descobrimos sinais ocultos na igreja de Santa Efigênia e vimos a preparação das grandes festas do Reisado, que homenageiam Nossa Senhora do Rosário e mantém viva a memória e a importância do povo negro na construção de nosso patrimônio. Em nosso quarto episódio, continuamos a caminhar pela cidade e vamos vivenciar uma antiga tradição de seus moradores, a contação de histórias. Nos meses frios do meio do ano, o nevoeiro cai sobre a cidade. À noite, quem anda nas ruas desertas observa a luz acesa nas casas, onde ainda persiste o hábito de contar histórias, uma tradição nas antigas cidades de Minas Gerais. A criançada se reúne em torno dos mais velhos e, misturando sono e sustos, todos são embalados por narrativas que misturam lembranças vividas e imaginação desenfreada. Lugares que fazem parte da vida cotidiana na imaginação são transformados em cenários, onde personagens vindos tanto do círculo familiar quanto da história oficial vivem enredos engraçados ou trágicos, que irão embalar os sonhos debaixo das cobertas quentinhas e as conversas do dia seguinte. Em seu Guia de Ouro Preto, Manuel Bandeira ilustra seu texto com diversos causos que ouviu por aqui. Atualmente, alguns artistas usam essa tradição como inspiração para espetáculos de curta duração encenados nas ruas, igrejas e museus da cidade. Caminhando pela Rua São José, fomos encontrar um desses artistas, que estava cercado de jovens ouvintes no pátio interno da Casa dos Contos. É Maurício Trindade, que, acompanhado de seu violão, encanta a meninada com sua versão de um fato curioso que envolve a Inconfidência Mineira, uma história de amor e o roubo da cabeça do Tiradentes, que estava exposta na praça principal e que nunca mais foi encontrada. Vamos chegar de mansinho para escutá-lo, mas antes, uma dica. Se estiver frio, prepare a coberta e uma bebida quente. Se estiver calor, sente-se à sombra, pois você vai se demorar nesse jeito diferente desse contador de histórias de Ouro Preto. Eugênia era uma moça meiga, calada, sem enfeites. Era firme, forte e justa. Tiradentes era alto, magro, tinha a face sofrida, os cabelos negros e um olhar terrivelmente fascinante. Os dois iriam se encontrar esse dia na praça. Esse dia era dia de festa barroca. E em dias de festa barroca, quando a ruidosa harmonia dos sinos dava a impressão de que a riqueza nunca acabaria, os querubins fugiam dos nichos das igrejas para brincar de Cúpido. Tambores e clarins anunciaram o desfile. Mascarados, abriam o cortejo dos que vinham cobertos de joias, montando cavalos enfeitados com arreios de prata e fitas coloridas. Os amantes estavam no meio do povo. Primeiro, Eugênia ouviu uma voz enérgica vindo de trás, dizendo: "Sempre achei esses doutores uns frouxos, mas logo se levantarão quando mexerem no bolso deles. Se queres a paz, prepara-te para a guerra." Eugênia virou e o viu. Os olhos de Tiradentes encontraram os de Eugênia. Eles se perderam um no outro.
Ele havia surgido apressado e, do mesmo modo que surgiu, sumiu, deixando um rastro qualquer de querer. No dia seguinte, na feira, Eugênia andava em meio a uns tabuleiros quando o viu novamente. Ele gesticulava no meio de gente simples. Eugênia ouviu aquela voz amotinada como uma trombeta anunciando o fim do mundo. A rainha não quer que plantemos café para que tenhamos que beber o mesmo chá que bebe em Lisboa. Importado da Índia, é claro. Quer enriquecer à custa dos pobres. Aflita, Eugênia exclamou: moço, não faz isso não. Se a rainha te ouvir, manda te enforcar. Tiradentes sorriu para ela. Política era coisa séria. Os ideais de liberdade vinham de longe. América inglesa, França. Cachaça da roça, América inglesa. Pede moleque, motinha francesa. Chá de congonha, farinha socada. Viva a rainha e tome marmelada. Óleo de baleia, cuidado com a cadeia. Conjura refogada, carne defumada. E na feira inventam a bandeira, citam Virgílio, mezinha caseira. Tiradentes era impulsivo até os socos e sopapos. Sua forte personalidade atraía os mais simples. Terêncio era um deles. Era da tropa comandada por Tiradentes que varreu os bandidos das estradas de Minas. Tiradentes transfigurava-se ao falar na pátria violentada. Sua voz assumia tons emocionantes. Suas faces acendiam. Os olhos brilhavam e as lágrimas soltavam seus punhos. Mas com Eugênia não. Com Eugênia falava baixo, num tom suave, carinhosamente suave. Digo a ela, minha flor, por elas minhas juras, conjura de amor. Nem só de sonhos para a liberdade vivia o Tiradentes. Iriam se mudar para a nova capital em São João del Rei. Iria levá-la para conhecer o lugar em que nascera. Teriam filhos, e estes não precisariam de Portugal para estudar. Vila Rica teria uma universidade. Os dois sonhavam juntos. Mas ele era quem era, e ele era que nem uma mula. Quando cismava com alguma coisa, não via mais nada. Desconfiado, o governador demorava em iniciar a cobrança dos impostos atrasados, o que com certeza iria meter o povo numa revolta. E os inconfidentes, desanimados, iam adiando a hora. Tiradentes era ansioso e o atraso o empurrava. Resolveu ir ao Rio de Janeiro levantar o povo lá. Foi quando o amor de Eugênia ficou só medo e fragilidade. Eugênia andava na inquieta cidade. As pessoas trocavam olhares desconfiados. As ruas passaram a ficar desertas. Eugênia temia por Tiradentes. E se tudo der errado, quem vai defendê-lo? O alferes a cavalo. Seus temores eram justificáveis. Não demorou muito tempo para chegar a triste notícia. Tiradentes estava preso no Rio de Janeiro. As cadeias de Vila Rica se encheram. Doutores e padres eram trancafiados. Escoltas armadas saíam da cidade levando os réus para a capital. As trevas envolveram as ruas. Eugênia foi tomada por uma profunda amargura. Não se alimentava, não dormia. Na esperança de rever o amado, pensou ir ao Rio de Janeiro, mas Terêncio achava arriscado demais. Eugênia então se apegou em suas orações. Todos os dias ia até a matriz de Nossa Senhora da Conceição e lá rezava, rezava, rezava. Foram 3 anos de orações. Foram 3 anos de espera. Foram 3 anos para sair a sentença.
Durante 3 anos, todos os inconfidentes se angustiaram na incerteza de qual seria a sentença. E a sentença foi exílio em terras distantes para todos eles, menos um. Tiradentes seria enforcado, teria a cabeça separada do corpo, o corpo esquartejado e os membros expostos em praça pública. A devassa assusta, a devassa afasta, dá luz à conjuração. Os vagalumes vivem na escuridão. Há nas ruas correria, nos porões gritaria, a liberdade na prisão. Os ratos se alimentam da alta traição. Entre os magistrados, doutores formados, persiste a negação. As hienas riem quando dizem não. O sonho persiste, preparem a forca, façam do alferes a lição. As andorinhas voam sem fazer verão. Naquele dia, a cabeça chegou ao som trágico do cortejo, enterrando motins. Dentro de uma gaiola presa a uma corrente de ferro, foi levantada até o alto de um poste de candeia. Durante 3 dias, curiosos mórbidos se deliciavam e gente sensível se horrorizava com aquela visão macabra. 2 noites depois, a praça estava vazia. O vento forte gemia, fazendo a gaiola balançar e a corrente de ferro ranger. 2 vultos subiram as ladeiras pisando com cuidado, escondendo-se nas sombras, colando nas paredes. Terêncio e Eugênia. Ele subiu até o alto do poste e com dificuldade conseguiu abrir a gaiola. Eugênia tomou novamente o amado em suas mãos. Envolveu a cabeça num pano de linho branco que ela mesma bordara. Sumiu na escuridão. Desceu as ruas de Vila Rica até a árvore mais bonita, onde se beijaram pela primeira vez. Ali, Eugênia enterrou seu passado. No dia seguinte, Eugênia preparava-se para partir. Ao passar pela praça, viu o poste vazio e o povo agitado. Um ar de tristeza tomava conta da cidade. Uma chuva bateu nos penhascos e uma extensa mortalha branca desceu das montanhas cobrindo as ruas. A liberdade ainda era uma promessa. O amor, apenas uma lembrança. Demos um abraço no Maurício, envolvidos pela garotada interessada em mais detalhes da história, e seguimos pela cidade, embalados pelo som dos sinos, que também tem muitas histórias para contar, como a que veremos no próximo e último episódio. Até lá! Esse podcast é uma realização do Turismo Social do Sesc São Paulo. A vinheta de abertura é uma adaptação da música Lira Siciliana de Marcos Frederico e Flávio Henrique.